Salve, fiel! O cenário mudou, e mudou rápido. Com a queda do transfer ban, o Corinthians ganhou fôlego para ir ao mercado e começou a se movimentar de forma mais agressiva, exatamente como o técnico Dorival Júnior vinha sinalizando desde a sua chegada. Desde o primeiro contato com a diretoria, a leitura interna sempre foi muito clara. O elenco precisava de reforços pontuais, mas também de peças que chegassem prontas para competir, sem apostas vazias. E o que a gente vê agora é o início de um pacotão que não para nos primeiros anúncios. O Corinthians já colocou no elenco 3 novos nomes, e a expectativa interna é de que esse número chegue, no mínimo, a 6 reforços neste primeiro momento da temporada. A ideia é corrigir carências evidentes antes mesmo do Campeonato Brasileiro engrenar de vez, dando mais opções ao treinador e elevando o nível de competitividade do grupo. Não se trata apenas de quantidade, mas de encaixe, de experiência e, principalmente, de jogadores que entendam o peso da camisa. Um dos anúncios que mais mexeu com o torcedor foi a chegada do zagueiro Gabriel Paulista. Um nome experiente, rodado no futebol europeu, que rescindiu o contrato e chegou sem custos de transferência. Aos 35 anos, ele traz não apenas bagagem internacional, mas também uma história emocional forte com o clube. Corintiano desde criança, com ligação familiar com a torcida organizada, viveu um momento marcante ao vestir a camisa pela primeira vez. Isso não entra em campo sozinho, claro, mas diz muito sobre o nível de comprometimento esperado. Dentro de campo, a avaliação é positiva. Gabriel Paulista passou por grandes clubes, enfrentou contextos de alta pressão e chega para disputar posição de verdade. Hoje a zaga titular tem André Ramalho e Gustavo Henrique, mas internamente ninguém descarta que o novo reforço possa assumir a titularidade dependendo do desempenho e da leitura do treinador. O contrato é longo, válido até o final de 2027, o que mostra confiança no retorno técnico, mesmo com o histórico recente de lesões, ponto que naturalmente gera atenção. O próprio jogador garante estar em boas condições físicas, vinha treinando e atuando na Europa, em meio de temporada, e se colocou à disposição para jogar imediatamente se Dorival Júnior entender que é necessário. Existe, inclusive, a possibilidade de já ser relacionado para o próximo compromisso, o que acelera ainda mais sua integração ao elenco e mostra a urgência do clube em fortalecer o sistema defensivo. Outro nome que está muito próximo de ser oficializado é o de Matheus Pereira, conhecido pela torcida como Pirulão. Trata-se de um velho conhecido da base corintiana, revelado no próprio clube, integrante de uma geração marcante que disputou a Copa São Paulo ao lado de jogadores que depois ganharam destaque no futebol brasileiro. Ele chegou a integrar o elenco profissional ainda muito jovem e pouco tempo depois seguiu para o futebol europeu. Desde então, acumulou passagens por diferentes países, atuando em ligas competitivas e ganhando maturidade. Jogou na Itália, passou por equipes de base de gigantes europeus, teve experiências na França e depois retornou ao Brasil, onde vestiu camisas importantes e manteve regularidade. É um jogador versátil, capaz de atuar como meia central, segundo volante, aberto pelos lados e até mais avançado, dependendo da necessidade tática. Essa polivalência pesa muito na avaliação do Corinthians. O elenco carecia de opções com essa característica, alguém que pudesse preencher diferentes funções sem queda brusca de rendimento. A tendência é que ele chegue por empréstimo até o final da temporada, sem custos de aquisição, com o clube arcando apenas com salários.
Esse modelo de negócio tem sido a base do planejamento atual, focado em responsabilidade financeira e aproveitamento de oportunidades de mercado. Além desses dois nomes, o Corinthians avançou forte na contratação de um lateral direito jovem, vindo do futebol uruguaio. Pedro Milans, de apenas 23 anos, rescindiu o contrato e chega livre, assinando vínculo longo. A prioridade da comissão técnica era clara: encontrar um reserva imediato para Mateuzinho, alguém com fôlego, intensidade e margem de crescimento. Milans se encaixa nesse perfil e traz no currículo uma boa sequência de jogos recentes e convocações para seleções de base do Uruguai. Mesmo sendo menos conhecido do grande público, o nome era tratado como prioridade nos bastidores. A aposta aqui mistura juventude com custo zero de transferência, algo que o Corinthians entende como fundamental neste momento. A expectativa é que ele dispute espaço desde o início, oferecendo alternativas e evitando sobrecarga em uma posição que costuma exigir muito fisicamente ao longo da temporada. Com esses três movimentos, o clube não encerra sua atuação no mercado. A busca por mais reforços segue intensa, principalmente para o meio de campo e para os lados do ataque. A comissão técnica entende que ainda faltam peças de velocidade, jogadores capazes de quebrar linhas, atacar espaços e dar profundidade ao time. Essa leitura vem tanto do desempenho recente quanto da forma como Dorival Júnior enxerga o modelo de jogo ideal para o Corinthians. Existe também a intenção clara de trazer mais um volante, um camisa 5 de referência. O nome de Alan segue como prioridade, apesar das dificuldades impostas pelo clube detentor de seus direitos. A diretoria trabalha com cautela, tentando viabilizar um empréstimo dentro da realidade financeira atual, sem comprometer o orçamento com valores considerados fora de contexto para o momento do clube. No ataque, a ideia é reforçar os lados do campo com jogadores rápidos, intensos e que consigam atuar em transições. O elenco atual tem opções, mas a avaliação interna é de que falta profundidade e capacidade de manter intensidade ao longo dos 90 minutos. Por isso, o Corinthians segue mapeando o mercado, conversando, aguardando oportunidades e mantendo negociações abertas. O planejamento é claro: reforçar sem loucura, aproveitar jogadores livres ou disponíveis por empréstimo, equilibrar experiência e juventude e entregar ao treinador um elenco mais competitivo do que aquele encontrado no início do trabalho. O pacotão está apenas começando e os próximos movimentos prometem seguir essa mesma linha de cautela financeira aliada à ambição esportiva. Nos bastidores, uma situação que segue chamando atenção é a envolvendo Savarino. Hoje, o cenário é mais frio do que quente, mas longe de estar encerrado. Dentro do futebol, as coisas mudam rápido, às vezes de um dia para o outro, e é exatamente por isso que o Corinthians não trata esse nome como descartado. A leitura é de cautela, não de desistência. Existe o entendimento de que, se o clube detentor dos direitos não avançar em outras negociações, o Corinthians pode voltar a ser uma alternativa real. Savarino é visto internamente como um jogador que justificaria um esforço financeiro maior, algo que foge um pouco do padrão adotado até agora, mas ainda assim dentro da realidade do clube. Não se fala em valores absurdos, nem em aventuras que comprometam o futuro, mas há a compreensão de que determinados jogadores exigem um movimento diferente. A diretoria sabe disso e trabalha com esse cenário em mente, sempre avaliando custo, impacto esportivo e possibilidade de retorno técnico imediato. Em algum momento das conversas,
O Corinthians chegou a apresentar propostas envolvendo jogadores, tentando destravar a negociação sem desembolso direto elevado. Essas investidas, até agora, não avançaram. O clube do outro lado endureceu, não aceitou as condições e mantém a pedida alta. Ainda assim, a avaliação interna é de que o Corinthians não fechou a porta e pode retomar as conversas se o contexto mudar, principalmente com o avanço da janela e a diminuição das opções no mercado. Outro ponto importante é a filosofia que vem guiando as contratações. O Corinthians deixou claro que não será radical a ponto de não colocar dinheiro em nenhuma negociação, mas também não vai pagar qualquer preço. O foco está em investimentos pontuais, ligados a jogadores que possam entregar rendimento esportivo imediato e, se possível, tenham valor de revenda no futuro. Essa lógica explica por que alguns nomes avançam e outros travam rapidamente. No caso do meio de campo, Alan segue sendo um nome muito bem avaliado pela comissão técnica. O treinador enxerga nele características que o elenco atual não oferece com regularidade, especialmente na proteção defensiva e na saída de bola. O problema passa pelas exigências do clube que detém seus direitos, que pede valores considerados altos para uma liberação, mesmo em um cenário de empréstimo. Isso gera desconforto, mas não encerra a conversa. A diretoria entende que, em determinados contextos, um jogador que é opção secundária em um elenco pode se tornar peça central em outro. Essa é a realidade atual do Corinthians, que busca oportunidades dentro desse perfil, sabendo que nem sempre terá poder de fogo financeiro para competir com clubes mais estruturados economicamente. Ainda assim, a camisa, a torcida e o protagonismo esportivo pesam muito na decisão de alguns atletas. No ataque, a avaliação é direta e objetiva. Falta velocidade, falta profundidade e falta capacidade de manter intensidade alta durante toda a partida. Existem jogadores no elenco que cumprem funções específicas, mas o treinador quer mais opções que permitam variação tática sem perda de desempenho. Por isso, a busca por atacantes de lado segue ativa, com vários nomes sendo analisados, mesmo que nem todos cheguem ao conhecimento público. O mercado está difícil, inflacionado e cheio de exigências, especialmente quando envolve clubes brasileiros negociando entre si. Muitos pedem valores altos ou condições pouco favoráveis, o que faz o Corinthians trabalhar com paciência e estratégia. Em alguns casos, a ideia é esperar o tempo agir, entendendo que a pressão do calendário e da janela pode abrir brechas mais à frente. O planejamento do clube passa também por evitar erros recentes. Contratações feitas sem critério, com salários elevados e pouco retorno técnico, pesam hoje no orçamento e servem de alerta. A atual gestão tenta equilibrar a necessidade de reforçar o elenco com a obrigação de manter as contas sob controle, mesmo sabendo que a cobrança por resultados é imediata. Dentro desse contexto, cada negociação é tratada como um quebra-cabeça. Não basta querer o jogador, é preciso encaixar salário, tempo de contrato, modelo de negócio e impacto no elenco. O Corinthians sabe que não pode errar, especialmente neste momento de reconstrução e retomada de competitividade. A expectativa é de que novos nomes avancem nos próximos dias, principalmente conforme a janela se movimenta e algumas possibilidades se tornam mais viáveis. O clube segue monitorando aí no mercado, conversando, avaliando cenários e ajustando sua estratégia conforme as oportunidades surgem, sempre com o objetivo de entregar um elenco mais equilibrado, competitivo e alinhado com a ideia de jogo do treinador. Além disso,
Existe uma leitura muito clara dentro do clube de que o Corinthians precisa recuperar intensidade competitiva. Não é apenas sobre nomes ou posições, mas sobre perfil. Jogadores que suportem pressão, que entendam o ambiente do clube e que consigam manter regularidade mesmo em momentos de instabilidade. A comissão técnica tem sido ativa nesse processo, participando das avaliações e indicando características específicas, evitando contratações apenas por oportunidade sem encaixe esportivo. Outro ponto que pesa bastante nas decisões é o calendário. Com jogos em sequência e pouco tempo para treinamento, o Corinthians entende que precisa de peças prontas, que não demandem longo período de adaptação. Isso explica a preferência por atletas que já conhecem o futebol brasileiro ou que vêm atuando com regularidade, mesmo que estejam livres no mercado. A ideia é reduzir riscos e ganhar competitividade no curto prazo, sem comprometer o planejamento de médio e longo prazo. Enquanto isso, o ambiente interno segue de cobrança e expectativa. A diretoria sabe que a torcida espera respostas rápidas dentro de campo e o elenco sente esse peso. Por isso, o movimento no mercado não é apenas estratégico, mas também simbólico. Mostrar que o clube está ativo, atento e disposto a corrigir erros é fundamental para manter o vestiário competitivo e a arquibancada engajada, criando um cenário mais favorável para a sequência da temporada. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, um novo rumor começa a ganhar força e chama a atenção da torcida do Corinthians. Informações que circulam entre dirigentes, empresários e pessoas próximas às negociações indicam que o clube paulista teria recebido um sim importante envolvendo Caio Jorge, atacante ligado ao Cruzeiro. Ainda sem confirmação oficial, o movimento é tratado internamente como uma oportunidade estratégica que pode mexer com o mercado e alterar planos de mais de um clube. A especulação aponta que o Corinthians avançou de forma silenciosa, trabalhando longe dos holofotes, algo que tem sido cada vez mais comum em negociações recentes. Caio Jorge, visto como uma peça valiosa pela sua idade, mobilidade e potencial de crescimento, teria demonstrado interesse em ouvir o projeto apresentado pelo clube alvinegro. O discurso de protagonismo, aliado à possibilidade de maior sequência em campo e visibilidade nacional, teria pesado na decisão do jogador de abrir conversas. Do lado do Cruzeiro, o clima seria de cautela. A diretoria não confirma tratativas, mas reconhece internamente que sondagens existem e que o mercado está atento ao atacante. Pessoas próximas ao clube mineiro afirmam que qualquer negociação só avançaria dentro de condições consideradas vantajosas, seja por compensação financeira, seja por ajustes contratuais que protejam o investimento feito. No Corinthians, o nome de Caio Jorge agrada tanto à comissão técnica quanto ao departamento de futebol, que busca reforços capazes de elevar o nível do elenco sem comprometer totalmente o orçamento. A possível chegada do atacante seria vista como uma aposta de impacto, com retorno técnico imediato e potencial de valorização futura. Por enquanto, tudo segue no campo da especulação. Nenhum anúncio, nenhuma confirmação pública, apenas sinais trocados nos bastidores e conversas que avançam com discrição. Ainda assim, o simples fato de um sim ter sido ouvido já é suficiente para alimentar expectativas e manter o mercado em alerta, à espera do próximo capítulo dessa história que promete esquentar o noticiário esportivo.
Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!